Marcos 5, 24, 34. É uma história conhecida, que eu creio que muitos conhecem. Amém? Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Então, o tema dessa mensagem é uma fé perseverante em meio ao sofrimento. E Deus foi preparando o caminho, irmãs. Como eu falei, desde os louvores, que a Adriana falou sobre oração, Deus está preparando. Essa mulher, a maioria que conhece, eu creio nisso. Antes dessa mulher aparecer, Jesus estava ali indo à casa, antes desse texto que eu li, né? Jesus estava indo à casa de Jairo, um homem importante da sinagoga, porque ele tinha ido até Jesus pedir ajuda porque a sua filha estava morrendo, certo? E ali a multidão já estava seguindo Jesus, e foi nesse caminho da casa de Jairo que nós lemos essa história da mulher, que a mulher vai de encontro a Jesus. No meio desse caminho, com uma multidão, todo mundo apertado, tentando tocar em Jesus, é ali que a mulher chega. Ela já havia sofrendo há 12 anos, né? E ela decide se aproximar de Jesus. Jesus estava indo socorrer a filha de um homem conhecido, um homem importante. Mas ele para tudo no caminho por causa de uma mulher. E uma mulher desconhecida, uma mulher esquecida pela sociedade. Isso nos mostra que Jesus, ele se importa com todos. Ele se importa com aquele que é conhecido, com aquele que não é conhecido, com o anônimo, com o forte, com o quebrado. Ele se importa com todos nós, amém? E ele se importa com cada mulher que aqui está ouvindo a palavra dele. Não importa como você chegou, como a Adriana falou. Muitas podem ter chegado aqui precisando de uma cura, precisando de uma resposta, se sentindo devastada, cheias de problemas, de repente já desistindo, né, como foi falado, a mulher já tentou todos os recursos, gastou todo o seu dinheiro, e às vezes a gente está aqui pensando, eu já orei 1, 2, Deus não me respondeu, então eu vou desistir. Não, a gente tem que ir de encontro ao nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que opera milagre e muda a história no passado e muda histórias hoje. Amém? Vou fazer uma pergunta. Quantas de nós já enfrentamos dias em que parecia que a dor nunca ia acabar? Às vezes a gente está aqui sorrindo por fora, mas a gente está quebrada por dentro, está destruída por dentro. Seja fisicamente ou emocionalmente. E quando a gente olha para trás, para a nossa história,
e vemos quantas lutas a gente já enfrentou, mesmo enfrentando mais lutas hoje, porque a luta não vai parar não, irmãs. Você acha que Deus vai lá, vai dar a provisão daquela luta ali que a gente está enfrentando hoje? Daqui a pouco vai vir outra, porque é para o nosso amadurecimento, é para que a gente possa ficar firmes no Senhor, amém? E aí quando a gente olha lá para trás, por tudo que nós já vivemos, por tudo que nós já passamos, já enfrentamos, a gente pensa, como é que eu ainda estou de pé? Eu já pensei nisso, essas perguntas eu fiz para mim mesma, como é que eu ainda estou de pé? Como é que eu ainda estou aqui na casa do Senhor? Depois de tudo que possa ter vindo a acontecer comigo, acontecer com você. Todas nós temos nossas batalhas, algumas visíveis, outras invisíveis, guardadas no mais profundo do nosso coração. E essas batalhas são físicas, emocionais e espirituais. Nós precisamos estar atentas a elas e estar preparadas, perseverantes, para vencer cada uma delas com Cristo Jesus. E hoje eu quero falar sobre essa mulher que sofreu por longos anos, mas que decidiu tocar em Jesus. E esse toque mudou tudo na vida dela. No texto que nós lemos, nós vimos que essa mulher sofria 12 anos, um tempo muito longo, de uma hemorragia, do sangramento. Ela gastou tudo que ela tinha tentando a solução, com a força do próprio braço, tentando resolver o seu problema. Irmãs, nos dias de hoje, nós mulheres aqui, todo mundo aqui, mulher. Fluxo sanguíneo, fluxo de sangramento nosso é considerado 5, 6 dias, 7 no máximo, depois ele para. Mas nesse período, a gente fica o quê? Estressada, cansada, se sentindo fraca, Às vezes uma dor de cabeça. Essa mulher sofreu 12 anos seguido, não teve uma pausa para o próximo mês, constante, seguido. Aí pensa, como ela deveria estar fraca? Não conseguia andar, não conseguia se alimentar direito. Sofreu muito? Essa mulher sofreu muito. E não só fisicamente, socialmente, porque na lei de Moisés, quando as mulheres estavam com esse fluxo de sangue, ela era considerada impura. Então, ela não poderia ter contato com a sociedade, ela não poderia tocar ninguém, ninguém poderia tocar nela. Então, além de tudo isso, ela passou 12 anos exclusa da sociedade, sem ter contato com as pessoas, certo? Agora, imagina essa situação toda. Por isso, ela vivia em isolamento social, a dor dela não era só física, era emocional e social. E emocional também, Porque deveria estar um caco. Já tentei tudo, eu não posso conversar com ninguém, ninguém pode conversar comigo, ninguém tem a solução para o meu problema, porque eu já gastei tudo que eu tinha com o médico, com remédio, tentando a solução. Quantas vezes também tentamos resolver tudo sozinha, na força do nosso braço, procuramos ajuda em todo lugar, com todas as pessoas, menos com aquele que pode todas as coisas, que é o dono da nossa vida e que nada foge do controle dele, Jesus Cristo. Não adianta se desesperar, não adianta gastar tudo o que tem. Primeira coisa, Senhor, a luta veio, eis-me aqui, me ajuda, traz a cura, traz a solução, coloque pessoas na nossa vida para que venham nos ajudar. É para Jesus que a gente tem que correr, certo? Às vezes a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, perde a esperança e parece que só piora. A Adriana falou isso aqui no momento da oração, A gente tentando, porque pelo menos eu tiro por mim. É difícil, eu quero resolver tudo do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, da minha forma. E às vezes Deus fala, não é assim, vai ser no meu tempo. E às vezes Deus não manda a resposta. Senhor, eu estou orando, não estou achando a resposta, não está vindo a resposta. Amém. Deus fala no silêncio também, Deus trata no silêncio. Mas o dia em que ela ouviu falar de Jesus, algo dentro dela reacendeu. Irmãs, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar o quê? Que Jesus era o Filho do Deus vivo, que Ele operava milagres, que Ele dava visão aos cegos, que Ele fazia andar os coxos. Reacendeu. O que reacendeu nela? A fé.
A esperança. Ela teve fé que Jesus, irmãs, só de ouvir falar. Ela não estava andando com Jesus e vendo com os próprios olhos, igual aquela grande multidão e os discípulos. Ela ouviu história de que ele curava, de que ele era o Filho de Deus vivo, que poderia todas as coisas, dono da vida, da nossa vida, dono do mundo. Ela ouviu falar. Ela teve fé e esperança de que eu posso ser curada. É Ele que vai me curar. Amém? E essa fé impulsiona. É uma fé que impulsiona. Como a gente leu no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. É tremendo, irmãs. Olha, sinceramente, só em tocar nas vestes do Senhor, ela não queria nem tocar nele, ela só queria tocar, que fosse num fio das vestes dele, ela seria curada. É uma fé maravilhosa, é uma fé que a gente deve aprender realmente. Pedir a Deus: Senhor, eu quero essa fé, eu quero ter essa fé. Ela não tocou em Jesus por acaso, ela decidiu tocar. A fé dela disse: se eu apenas tocar, é uma fé ativa, não é uma fé passiva. Por quê? Estamos doentes, né? Pensando, doente fisicamente, doente emocionalmente. Irmãs, o nosso emocional rege muita coisa na nossa vida. Porque se a gente está com o emocional abalado mediante as lutas que nós estamos vivendo, a tendência é que a gente se isole da sociedade, certo? Fique deitada na nossa cama, no sofá e fala assim: Deus, eu já orei, eu sei que vai ser feita a sua vontade, mas eu não quero ir para a igreja, estou cansada, as pessoas vão me perguntar, eu não estou querendo rir, então eu vou ficar em casa. E o Senhor sabe do meu coração. Sim, o Senhor sabe do nosso coração, mas Ele quer que a gente decida ir ao encontro dEle, seja chorando, seja doendo, seja desesperada, mas decida estar na presença do Pai. Amém? E essa fé ativa demonstra que a confiança deve vir de um esforço para encontrar a solução, que no caso dela foi tocar na capa de Jesus. No nosso caso, a solução é ir de encontro a Deus Todo-Poderoso, que é Ele que vai nos dar a solução. Amém? E assim, eu digo psicologicamente falando, porque nós sabemos que quando estamos desgastadas fisicamente, o emocional e emocionalmente, podemos até querer fazer algo, mas a nossa mente nos trava. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente até quer, irmãs, a gente tenta com todas as nossas forças. E eu posso falar isso com propriedade. Senhor, não consigo. Não dá. Não tenho força. E é aí que Deus vai te dar a força. Não vai ser da noite para o dia, irmãs. É crescimento mesmo, é um dia de cada vez. Mesmo que vocês achem que, Senhor, eu estou pedindo, eu já pedi 1, 2, eu estou pedindo há meses, eu estou pedindo há anos. Continua, porque Deus vai dar a vitória, Deus vai dar o sustento, Deus vai dar a cura. Não importa o tempo, não desista. Nós precisamos persistir em oração, persistir em estar na casa do Senhor, quebrada, desestruturada mentalmente, emocionalmente. Mas vamos de encontro ao nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que escreveu a nossa história. Se nós estamos passando por isso é porque Deus permitiu. Nada foge do controle do Senhor. Nada. Senhor, está difícil, está doído, me ajuda, me sustenta. Mas vamos em direção a Cristo. Amém? Cabe nós tomarmos uma atitude de seguir em frente. Seguir em frente. É preciso persistir. E esse toque na capa de Jesus representava ação, coragem e esperança, mesmo quando não havia força. Fé não é sentir, é agir, mesmo sem sentir nada. É aquilo, às vezes Deus está em silêncio, a gente não está vendo que Deus está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Deus não se esquece, os planos de Deus
continua sendo os mesmos. E aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida vai se cumprir. Aquilo que nós cantamos no louvor, Deus de obras completas. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E vai se cumprir. Mesmo que a gente ache, Senhor, o Senhor me deu uma visão, me deu um propósito, falou que ia fazer isso, isso, isso na minha vida. E eu estou vendo tudo desmoronar. O Senhor vai fazer mesmo? Vai, não no nosso tempo, no tempo dele, mas ele vai cumprir a boa obra na nossa vida. Amém? Como está escrito no versículo 29, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Mesmo no meio da multidão, Jesus percebe o toque da fé. Ele sabia quem havia tocado nele. Amém? Mas ele queria olhar nos olhos daquela pessoa. Eu tiro aqui 2 ensinamentos, né? Que Deus queria que ela olhasse nos olhos de Deus, que nós possamos olhar nos olhos do Senhor, mas também para dar testemunho para aquela multidão que estava em volta. Certo? Porque se ela toca, ela é curada, volta para casa, amém, ela foi curada. Mas não deu testemunho para a multidão que estava ali ao redor. E dar testemunho nós recebemos muito quando uma pessoa dá testemunho do que Deus fez na vida dela. Amém? Então ele também queria, eu vejo nesse sentido, né? Ele também queria que o testemunho da vida dela atingisse, da fé dela, da coragem, atingisse aquelas pessoas que estavam em volta. Amém? Então a mulher amedrontada, versículo 33, e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãs, para aquela sociedade, aquela mulher era uma mulher anônima, uma mulher desconhecida pela sociedade, porque ela vivia impura, então ela não poderia estar ali com eles. Jesus a chamou de filha. Ela era filha de Deus. Ele não restaurou somente, ele não deu a cura somente para ela, ele deu uma cura completa. Ele nos chama de filha. Nós somos filhas amadas de Jesus, de Deus. Aleluia. Nós não estamos esquecidas. Deus não esqueceu o que Ele prometeu. Nós somos filha do Senhor. Isso é grandioso. Glórias te damos, ó Pai, por isso. Porque o Senhor nos ama. O Senhor sonda os nossos corações. Nós não estamos esquecidas. Às vezes a gente pode achar: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está me vendo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor nos ama. Nós somos filha do Senhor. Amém? E Ele restaurou também a dignidade daquela mulher e a identidade dela. Aquilo que eu falei sobre filha. E de uma forma completa. Ele restaurou, dando cura para a doença, dando cura emocional e social, né? Quantas vezes, quando estamos sofrendo emocionalmente, isoladas, depressivas, com síndromes do pânico, ansiedade, compulsões, nós nos sentimos indignas de se achegar até a presença do Senhor. Isso aconteceu comigo, irmãs. E eu tenho visto muito isso, pessoas vindo falar comigo, né? E de fato isso acontece. Às vezes a gente acha que não pode se achegar a Deus porque, Senhor me criou por um propósito, para pregar a Tua palavra, para ministrar na Tua casa. Mas eu não consigo me chegar a Ti, porque a gente se sente fraca. A gente se sente até, de repente, impura mesmo. Exatamente como aquela mulher. Poxa, o Senhor fez tudo por mim e eu não estou conseguindo aguentar essa luta. Eu não estou conseguindo passar por isso. E aí, aquilo que eu falei, a gente vai ficando
em casa, deixa, eu não mereço a sua bondade, eu não mereço o seu amor. Muitas das vezes, com todo o sofrimento físico que nós enfrentamos, a nossa mente nos aprisiona, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos todos os dias, o tempo todo, de hora em hora, decidir tocar em Jesus, decidir se chegar na presença do Pai, do jeito que está. Senhor, está muito difícil, eu não estou conseguindo controlar. É aquilo que eu falei, às vezes, a nossa mente nos sabota emocionalmente. Irmãs, pede ajuda. Não tenho condições, vai para o gabinete do pastor, da Adriana. Se tiver que fazer um tratamento psicológico, Deus colocou a profissão dos psicólogos para isso. Se precisar tomar remédio, toma. Ah, mas não é cura de Deus? É cura de Deus. Deus colocou os psicólogos, os remédios para isso. Mas vai, decida, persista, siga em frente, não fica parada. Não fica parada. Amém? E aí eu pergunto para vocês, quem lembra o tema da pregação? Uma fé perseverante em meio ao sofrimento. Irmãs, é aí que a nossa fé tem que ser perseverante, dia a dia, na dor, no choro, no desânimo, na depressão, na ansiedade, na compulsão alimentar. Não consigo sair de casa. É ali que a fé tem que estar. Uma fé ativa, uma fé que persevera. Eu já orei, ora 1 ano, ora 2 anos, ora 3 anos, ora 5, 6, 7. Mas ore, persevere, Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo. E Ele vai dar vitória. É confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar desabando. É a fé perseverante. É aquela fé que não depende das circunstâncias. Ela continua firme, mesmo quando a dor aperta e as respostas demoram. Perseverar na fé é crer que Deus continua no controle, ainda que a gente não entenda o porquê de certas lutas. É escolher, permanecer, orar e continuar caminhando, sabendo que o sofrimento não é o fim, mas parte de um processo onde Deus fortalece, amadurece e prepara algo maior. Nós não sabemos o que Deus está preparando para a nossa história. Eu creio que muitas de nós temos sonhos. Muitas de nós já recebeu promessas de Deus. E às vezes, em meio à luta, a gente esquece. Esquece aqueles sonhos, como a Adriana falou, que nós tínhamos. Esquece o que Deus prometeu que ia cumprir na sua vida. Esquecemos, a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande. Deixamos de sonhar e deixamos de acreditar que Deus vai cumprir aquela promessa que Ele tinha dito lá atrás, anos atrás. E em meio a tudo isso, nós devemos olhar para o céu, em meio às lágrimas, e dizer: eu ainda confio em Ti. Amém? Eu ainda confio no meu Senhor, meu Criador, que fez os céus e a terra. Eu confio em Ti, Senhor. Pode vir batalha, tempestade, pode virar a minha vida de cabeça para baixo. Eu confio naquele que me criou, que me fortalece, que vai me dar vitória. Eu vou perseverar em Ti. Amém? A mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé não é ausência de dor, é confiança em meio a ela. E como eu disse que eu tenho propriedade sobre isso, eu também já vivi tempos... Gente, eu sou chorona, tá? Eu choro com triste, eu choro na alegria, eu choro na saudade, eu choro. Eu também vivi tempos em que parecia que o chão tinha desaparecido, mesmo andando com Jesus. Mas foi nesse período que Ele me ensinou o que é perseverar na fé. Continuar crendo quando tudo parecia perdido. E nós devemos ter isso em mente, não esquecer. Continuar perseverando na fé, mesmo parecendo que está tudo perdido.
E agora, eu gostaria de falar um pouquinho da minha história. Eu creio que está o meu testemunho. Eu creio que muitas de vocês conheçam a minha história. Eu sou aqui da igreja desde meus 5 anos. Temos visitantes. Eu sei também que tem irmãs aqui que devem ter só de repente ouvido falar, não sabe a fundo, e hoje, cumprindo o que Deus me deu, no choro, no meu devocional, anos e anos e anos atrás. Eu ali chorando, falando, Senhor, eu nunca questionei Deus, nunca. Mas eu falava, tá difícil. Senhor, me ajuda. Eu preciso passar por isso, mas só contigo, porque sozinho eu não consigo. E aí, eu sempre oro também, eu falo isso muito para Deus, eu falei, Senhor, o que Tu queres me ensinar em meio a essa luta? Porque o Senhor quer nos ensinar o tempo todo, e a gente também tem que ter em mente que se nós estamos enfrentando lutas e batalhas, é para o nosso crescimento, e é porque Deus nos ama. Porque você pensa, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, e ele está fazendo alguma coisa errada, a tendência nossa é ensinar aquela criança, ó, isso está errado, não faz isso, não fala assim, não age dessa forma. E Deus é assim, nós somos filhas de Deus, Ele nos ensina o tempo todo, amém? Porque Ele quer que nós estejamos na presença dEle, que possamos ter uma vida eterna, amém? Então vamos lá. Meu testemunho, é que eu tinha falado, né, que eu estou hoje cumprindo uma promessa de Deus, que Deus falou para mim naquele devocional, anos atrás. Falei, Senhor, me dá força. E Ele falou, o que você está passando, e quando Ele falou isso para mim, eu não passei nem a terça parte do que ainda ia enfrentar. Ele falou, é para o seu crescimento e amadurecimento da sua fé, mas para que você dê testemunho para mulheres da sua vida. Aí eu falei assim, eu falei, Senhor, misericórdia, você sabe, porque isso aqui, colocar a mão no microfone e estar aqui, para mim, é muito difícil. O pessoal sabe do louvor aí, que eu fico com muita vergonha, mas eu estou aqui pela graça do Senhor, porque só Ele para me sustentar e me fazer estar aqui hoje. Porque quando a Adriana me chamou também, eu falei, Adriana, não! Eu rejeitei, irmãs. No primeiro momento, rejeitei mesmo. Você lembra, né? Falei, não vou. Tanto que eu fui a última. Mas quem decide não somos nós, irmãs. A gente pode dizer não para Deus? Não podemos. Não podemos. E Deus foi queimando aquilo no meu coração. Você vai lá falar com a Adriana. E eu conversando com uma prima minha, pregando para ela que está passando por lutas também. E aí eu estava impulsionando ela. Ela, não, vou fazer, vou tomar essa atitude. Porque Deus mandou, Deus me confirmou isso através da sua fala. Aí ela fala para mim, mas e você? Você não tinha falado e tal, não sei o quê? Você foi lá falar com ela? Eu falei, não fui não. Ela, não vai? Eu falei, eu tenho que ir, né? Como é que eu prego para minha prima, para minha irmã do lado? Não, vai, Deus vai te dar força, Deus vai te dar o sustento. E eu falo não para Deus? Não dá não. Não tem como. Deus faz a obra completa, amém? Gente, minha mãe era daqui da igreja, minha família toda aqui da igreja. Eu nasci com 6 meses de idade, de meses, né? Enfim, minha mãe perdeu 2 filhos antes. E eu sou gêmea, univitelina, gêmea idêntica, da mesma placenta. E nós nascemos, eu e minha irmã, Pamela e Paloma, com 6 meses de idade. Precisamos ficar na incubadora, né? Para decorrer, pegar o peso. Meu pai dizia que eu cabia na palma da mão dele. E assim foi. Mas minha mãe não era cristã, tá? Nem meu pai. Nós pegamos meningite com 6 meses de idade. A minha irmã ficou com sequela, tá? E ela precisou usar válvula, né? Para que tivesse o controle, o mínimo de controle cerebral pelo corpo. Ela não fala, não anda. A audição foi afetada, visão, tudo foi afetado. E em mim, nada. Saí ilesa, passei ilesa. Não tive sequela nenhuma. Crescemos,
Mediante a dificuldade da minha irmã, né, de não andar, então ela vivia muito deitada, gente que tinha que dar comida, tudo, irmãs, tudo. Ela não fazia nada sozinha, não conseguia falar, nada. Então ela teve muitas pneumonias no decorrer do ano por causa dessa condição dela. Com 12 anos, ela teve uma pneumonia grave, estava quase morrendo, mas minha mãe já tinha se convertido. Nós chegamos aqui na igreja com 5 anos de idade, minha mãe procurando a cura. Ela ouviu falar de Jesus. Ela foi, igreja, procurando a cura, até que nós chegamos aqui. Aqui Deus fez a obra. Aqui minha mãe se converteu, eu estava já aqui com 5 anos. Minha mãe, mediante a tudo isso, teve a separação com meu pai, porque meu pai não aceitou a conversão dela, porque se a gente se converte, mudamos, né? Mudamos a direção, mudamos as nossas atitudes e meu pai não aceitou. E aí ela chegou a conhecer meu padrasto, que também era daqui da igreja. Ele já tinha 2 filhos, tá? Nesse processo, né, de 6 anos, ela conheceu meu padrasto, eu deveria ter 11, e já tinha 2 filhinhos, Luan e Thaís, um de 1 ano e outro de 2 anos. Se casaram, construíram uma nova família. Com 12 anos, a minha irmã teve mais uma pneumonia, minha mãe orando incessantemente, pedindo a cura, pedindo que desse mais um tempo. E Deus falou, vou te dar mais 1 ano. E o que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Com 13 anos, eu estava na casa da minha prima, na freguesia, mexendo no computador, eu não sabia que era computador, não tinha condições de ter um. Antes do telefone tocar, Deus falou comigo. Eu estou levando a sua irmã hoje. E ali eu falei, Deus, 13 anos, já tinha se passado 1 ano. Com 13 anos o telefone tocou, eu escutei ela falando, ela veio em direção a mim, para o quarto de onde a gente estava. Ela falou, Paloma. Eu falei, eu já sei. Ela sabe o quê? Eu já sei, Deus já falou comigo. Deus falou contigo. Eles não são cristãos. Deus falou contigo? Eu falei, eu sei, tia, é minha irmã, eu já sei. E Deus levou a minha irmã, com 13 anos. Ali eu conheci, com 13, 14 anos, eu vi o sofrimento da minha mãe. Até então, né, 13 anos, a gente sofre, mas é diferente. Eu vi o sofrimento da minha mãe, eu senti falta da minha irmã? Claro, óbvio, com certeza. Um dia depois a gente estava aqui na igreja, porque não há lugar melhor para se estar. Conheci o meu marido, Leonardo, aqui na igreja, nessa fase do falecimento da minha irmã, nos tornamos grandes amigos. E Deus fez com que nós, né, namorássemos, casássemos, construir família. Eu, Leonardo, tive a Larissa, minha filha mais velha, de 9 anos, promessa de Deus na minha vida. Que eu vivo as promessas de Deus. E vocês também vivem as promessas de Deus. Eu tenho sonhos, projetos, e todos eu entrego nas mãos do Senhor. Larissa muito desejada, casei cedo, com 21 anos. Com 23 eu estava tendo a Larissa, que era o sonho da minha mãe ter uma neta, um neto, né? Quem conheceu ela sabe. No aniversário de 1 ano da Larissa, da comemoração, a minha mãe estava conversando com a Thaís Luan, minha irmã. Cochichinho. Aí, o que vocês estão falando? Para, garota. Não estou falando nada, não. Eu falei, tá sim, vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Para, não estou falando nada. Eu falei, anda logo. Falou, aniversário de 1 ano da tua filha, vai curtir e tal. Eu falei, fala logo o que é. Não sai daqui enquanto você não me falar. Deixa passar, falo em casa, agora! Gritando, tá? Que eu falo alto. Esse é o meu jeito. E aí ela falou, filha, eu estou sentindo um caroço aqui no meu seio, não sei o que é e tal. Olha aqui, eu passei a mão. Na hora que eu passei a mão, Deus falou comigo, se prepara, é câncer e é maligno. Irmãs, eu gelei. Aniversário da minha filha, eu gelei. Ela, o que foi? E nada. Você já foi ver? Não. Você tem que ver? Não, eu vou e tal.
Minha mãe não tinha plano de saúde, então era pelo SUS. Eu falei, você tem que ver isso. No dia seguinte, ou na mesma semana, vai marcar, não vai marcar. Fizemos o tratamento pelo SUS, demorado, difícil. Conhecido do conhecido consegue encaixar, porque quem depende do SUS sabe, fila de espera já era. É só milagre do Senhor Jesus mesmo. Fez o tratamento da mama, fez a operação, tirou a mama. Está curada. Amém? Amém. Amém, Senhor. Bem, câncer de mama, ele falou que era câncer de mama, maligno, está curada, glória a Deus. 2 meses depois, o Leonardo que percebeu isso, que ela estava tendo atitudes estranhas. Parava o carro torto na garagem lá de casa, deixava o carro aberto. Minha mãe era meio doidinha. Aí Leonardo falou, Paloma, tua mãe não está legal não. Eu falei, mãe, tu deixou o carro parado? Todo torto? Com a porta aberta? Deixei, garota. Eu queria dar os presentes da minha neta. Falei, mãe, tem que direitar esse carro. Vou nada, deixa lá. Tá seguro, é dentro do condomínio. E aí, ela deu uma leve alucinada, digamos assim. Vou descer com a minha netinha pro parquinho. Aí Leonardo falou, não vai deixar não. Não deixa. Falei, não, mãe, calma aí, vamos conversar aqui. Senta aqui, vamos conversar. E ali eu fui vendo que realmente as atitudes não estavam condizendo com um pensamento normal. Falei, vamos ver isso, mãe. O câncer tinha ido para o cérebro. Metástase. Irmãs, fé, pura fé. Chorei, me desesperei. Falei, Jesus, o que tu queres que nós façamos? Qual é a aprendizagem? Senhor, traz cura, traz conforto, traz a solução. Minha mãe, ativa na igreja, pregando a palavra do Senhor. Falei, Senhor, opera o teu milagre. Foi fazer a operação da cabeça. E o médico falou assim, olha, a gente vai tentar tirar o máximo possível. Mas pode ser que haja sequela porque está grande e está fixado lá dentro. Amém, tá bom. Passei 12 horas no último andar do hospital lá, não esqueci o nome, olhando para o horizonte. Por 12 horas eu clamei para o Senhor. Falei, Senhor, tira minha mãe dessa sala de cirurgia viva, sem sequelas. O Senhor ainda pode operar um milagre. E assim Ele fez. Ela saiu da operação falando, acordada, sem dreno, sem nada, porque Deus ainda tinha obra para fazer. Mesmo em meio à dor, Deus tinha para fazer na vida dela, na minha, principalmente, e na vida de toda a nossa família. Ela saiu, voltamos para a igreja, ela terminou, tinha o Ministério Semear, muitas pessoas aqui, dessa época, com crianças. Nós ajudávamos ela, a família toda, meus irmãos. Ela conseguiu terminar esse projeto, ministrou essa peça, tem um DVD, carequinha aqui, que ela fez aula de Libras, falando em Libras, a administração toda. 2 meses depois, o tumor voltou. Como é que a gente fica? Devastada, quebrada, no chão. Mas firme no Senhor, porque o Senhor tem propósito. Seja na dor, seja no luto, Deus tem um propósito. E Ele muda histórias. A minha história, Ele estava só no início, escrevendo. E eu creio que eu tenho muitas outras ainda. Não sei quais, Deus sabe. Ele queria mudar a minha história. Não era a história da minha mãe, não. Minha mãe veio a falecer, né? Porque daí por diante foi triste, né? O processo. Ela realmente faleceu. 3 dias depois do aniversário dela, em fevereiro, dia 17 de fevereiro. Já se passou 7 anos. Estamos indo para 8.
Mas Deus queria mudar a minha história. Por quê? Minha mãe, mulher de oração, minha família na igreja. Eu nunca fui de fazer muitos amigos. Mesmo eu estando na igreja desde os 5 anos, já tentei sair daqui antes, quando era novinha. Falei, mãe, não faço amizade. Ela vai para uma igreja ali do condomínio, perto do condomínio. Eu fui, novinha. Fui a 2 cultos, no segundo culto eu estava feliz da vida, já consegui amizade, porque aqui eu não tinha conseguido. A igreja era enorme, cheia de gente na época, muito grande, muitas crianças, enfim. E eu sempre fui muito retraída, não consigo fazer amizade fácil, eu sou muito fechada. Por isso que as pessoas dizem, Paloma é metida, tem cara fechada. Eu tenho, eu não sou metida não, eu não consigo, eu tenho esse bloqueio. E Deus falou comigo na época, pequenininha, teu lugar não é aqui, a tua casa é lá. Aí eu falei para minha mãe, vou voltar. E Deus fez isso de novo. Não acabou não, irmãs. Quando eu ia completar 2 anos, minha mãe faleceu em janeiro, né? Ia fazer. Ela faleceu em fevereiro. Em janeiro. E lá em casa, nós sofremos muito. Foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito doído, foi muito doloroso. Eu passei por um processo de luto muito complicado, mas Deus curou. Amém? Em janeiro, meu irmão, Luan, indo trabalhar de moto. Lá em casa a gente falava assim, o luto por algo que a gente já esperava é uma coisa, mas quando você é pega de surpresa é outra. Eu falava assim para ele, para mim, luto é luto. Seja, meio que sabendo que está próximo ou do nada. Aí ele, não e tal, foi do nada. Deus levou meu irmão, de 21 anos, indo trabalhar ali no túnel da Gávea. Ele foi desviar de 2 pessoas que tinham usado coisas ilícitas ali, atravessou fora do lugar. Ele foi desviar para não atropelar, escorregou e o caminhão passou por cima. E foi assim que Deus levou meu irmão, de 21 anos. Aquele que tinha conseguido captar toda a essência da minha mãe. Filho de criação, mas filho. Irmãs, nem eu lembro como eu fiquei naquele dia. Porque eu estava com a Larissa, a mais velha. Tinha acabado de ir no Hortifruti, a gente morava ali na Rio Grande. O meu cunhado, marido da minha irmã. Paloma, me ligou. Você está onde? Eu estou em casa. Você está vendo o jornal? Falei, não. Por quê? Nada não. Falei, por quê? Não. Depois eu falo. Falei, eu pensei que fosse a Laila, a filha deles, a pequenininha. Na piscina, algo do tipo, né? Que eles tinham uma piscina. Falei, por quê, Sandra? Fala logo. Ele falou, o Luan. Quando ele falou o Luan, sabe quando vocês, parece que um buraco abriu? Você caiu? Eu caí. Só que a minha filha estava ali comigo, 3 anos. Eu saí correndo para o condomínio, meu condomínio era um condomínio de vários prédios, tinha vários lugares para sentar, ali eu gritei, Senhor, ainda não acabou? Que é isso? E aí os porteiros ligaram para o meu marido, Léo, vem para cá, porque ele não sabia, aconteceu alguma coisa, tua esposa recebeu alguma notícia, tua filha está aqui fora com ela está gritando muito. Irmãs, nós somos carnais, nós somos humanas, nós sofremos, nós sentimos dor, mesmo sabendo que eles foram para a glória, porque eu creio que eles foram para a glória, Deus levou, glória a Deus, não estão sofrendo, não estão mais com dor, mas quem fica, né? Eu falei, Deus, me ajuda, ali eu voltei para a depressão, uma depressão profunda, eu tive síndrome do pânico, gente, coisa que nunca ia imaginar, sentir, ter. Eu saí de casa uma vez para ir para a academia à noite, ali, morando ali, eu não conseguia atravessar a rua. Eu ficava olhando para ver se alguma coisa ia acontecer comigo. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Ansiedade, compulsão alimentar. Não consigo. E mesmo assim, eu vinha aqui para a igreja, até que eu falei, Deus, eu não consigo. Essa igreja me traz muitas lembranças.
Minha vida toda foi aqui, minha família toda trabalhando na obra. Trabalhando na obra, em vários ministérios. Falei, Jesus, fiquei em casa. Fiquei em casa, chorando, tentando administrar tudo isso, pedindo força a Deus. Falei, Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo. A minha mente está me sabotando. Até que eu falei, Leonardo, não tem como a gente ficar assistindo culto online. Isso não é ser igreja. Eu preciso de uma igreja, eu preciso ter comunhão. Mas todos daqui, não tinha como as pessoas não me olharem diferente. Sofrendo também. Levamos para uma outra igreja. Fui para a igreja de um amigo nosso. Ali o pastor falou assim, tinha vários visitantes, a igreja era enorme. Mandou levantar. Os meus amigos falaram assim, ele nunca faz isso, tá? De mandar levantar. E falou direcionado para a gente. Amém, vocês são visitantes, sejam bem-vindos. Mas vocês não são ovelha dessa casa. A casa de vocês não é aqui. Volte para onde Deus criou raízes. E é onde Deus te plantou. E lá você fique. E lá Deus vai te sustentar. Assim, com vários visitantes, ele olhando assim, para mim e para o Leonardo, que estávamos em pé. Eu olhei para a cara do meu marido. Domingo de manhã, domingo à noite a gente estava aqui na igreja, sentada ali atrás, chorando. Deus, Senhor, mandou eu vir para cá. Eu vim. Mas me sustenta, que não é fácil. É dia a dia, ano após ano, pedindo sustento do Senhor, renovo do Senhor, perseverando em oração, tendo uma fé ativa. Eu estou aqui, Pai. E volta para os ministérios. Como é que eu volto, Deus, para os ministérios? O ministério que eu fazia com a minha família toda. Voltei. Deus mandou, a gente tem que fazer, irmãs. A obra não pode ficar parada. Se Deus te plantou aqui você vai criar raízes. Aqui você vai criar histórias. Aqui Deus vai fazer você ter comunhão um com o outro, ter amigos novos. Que os meus amigos eram amigos da minha mãe. Eu me afastei de todos eles porque eu não conseguia. Muitos ainda não entendem. Por que eles se afastaram? Eu estava de luto, eu estava depressiva. E aqui Deus restaurou. Deus restaurou a minha fé. Deus restaurou meus sonhos. Por quê? Porque eu estava vivendo um dia após o outro. Estou vivendo a vida. Deus sabe que está difícil, mas eu estou vivendo a vida. E aqueles sonhos que a gente tinha, né? Que colocávamos aos pés do Senhor. E os projetos que nós tínhamos. Parei de sonhar com tudo isso. Nem sonhava mais, nem pensava. Eu falava para o Leonardo, Leonardo, eu estou muito ruim. Como é que eu vou pensar em sonhar de novo? Como é que eu vou pensar em ter sonhos, projetos? Aí eu falava, e tudo que Deus falou que ia fazer? Ele falou, tem muita coisa que Deus falou que ia fazer na nossa vida, para mim. Mas eu acho que não vai cumprir mais, não. Congresso feminino, aquele congresso que a Vanessa Belmonte veio, foi transformador para mim. Deus me curou muito ali. E dia a dia, culto a culto. Não foi fácil. Não é fácil, mas eu perseverei. Falei, eu vou seguir. É isso que Deus quer, eu vou seguir. Precisamos seguir. Precisamos pedir, Senhor, eu não tenho essa fé, me dê essa fé. Me sustenta, mas vamos seguir. E num domingo à noite, nas orações diárias, pedindo conforto, consolo. Falei, Senhor, eu quero voltar a sonhar. Cadê meus sonhos que eu perdi? Falei, Deus, sentada ali atrás também no domingo à noite. Deus fala, culto de domingo de manhã e culto de domingo à noite. Deus fala no culto de terça, como fala no culto de quinta. Vocês que estão vindo a um culto por semana, está perdendo o que Deus quer falar com vocês, ficando em casa, com medo, está de noite. A gente sabe que o mundo é mau, mas Deus está conosco, com seus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Ah, mas aconteceu, porque foi permissão do Senhor. Nada foge do controle dele. Tu vai ficar em casa, perdendo a bênção? Assistindo o culto online? Não é isso que Deus quer para a nossa vida, não, irmãs. Ele quer que a gente tenha comunhão um com o outro. Ele quer que a gente seja firmes na nossa casa, na nossa igreja, que é aqui. Amém? E domingo à noite Deus revelou na minha
me deu uma visão do meu futuro, um futuro que eu já tinha deixado de sonhar. Falei, Senhor, então tu tem que me confirmar, Deus, que se tu falou, eu quero confirmação, eu quero ter plena certeza que veio de ti, não veio da minha cabeça. Assim Deus fez. No mesmo dia, a gente aqui conversando com todo mundo, a Adriana falou uma coisa para o Leonardo, eu não escutei, mas eu estava ali próxima porque eu estava conversando com outra pessoa. Chegou em casa, o Léo falou assim, Adriana falou comigo, ela falou contigo? Eu falei, não. E ela falou, quando é que a gente vai ter o nosso segundo filho? Aí eu falei, tudo depende dela, da cabeça dela. Porque eu sempre falava, eu não estou conseguindo cuidar de mim mesma e da minha filha, como é que eu vou ter a segunda? Aí eu falei, então, Leonardo, senta aqui, que Deus falou comigo. Deus restaurou meu sonho. Deus restaurou, Ele diz que restaurou a nossa casa, a nossa família. E vai continuar restaurando. E Deus vai nos dar a nossa segunda filha. E assim Ele fez. Tenho Letícia, levada, fica correndo pela igreja. Irmãs, vivi tudo isso. Porque Deus tinha propósito na minha vida, Ele queria me salvar. Sabe por quê? Se eu tivesse a minha mãe até hoje, nunca falei isso para ninguém, eu estaria dependente dela. Eu estaria fazendo a minha mãe de muleta para falar com Deus, falar com Jesus. Está errado. Ele já nos deu livre acesso. Eu precisava desse crescimento, eu precisava desse amadurecimento, eu precisava sair da minha zona de conforto, sem ter minha família. Quantas vezes eu chorei no gabinete, eu não tenho ninguém. A Adriana me dando aquela, blá, blá. Como que você não tem ninguém? Claro, no amor, irmãs, que eu fiquei um bom tempo pensando nisso. Você tem Jesus, Ele é tua família, Ele é teu melhor amigo. Aí a Adriana falou que eu sei, eu tenho Jesus, mas peraí, eu tenho minha família, sim. Mas Jesus é o nosso amigo, é o nosso Pai, Ele é a nossa família, Ele é a nossa base. Sem Ele, nós não somos nada. Sem a nossa família, vai ser difícil? Vai, mas Deus vai dar o sustento. Mas sem Ele, a gente está perdido, irmãs. A gente já está no inferno. Amém? E eu contei essa minha história para dizer que foi longos anos, não foi fácil. Não é fácil. Mas Deus ainda está curando a minha história e escrevendo a minha história. E Ele quer transformar a história de cada uma de vocês aqui hoje. Amém? Ele quer transformar todo choro em alegria. Ele quer colocar os sonhos, resgatar os sonhos perdidos. Deixaram de orar? Volte a orar, volte a sonhar. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Tenho vivido coisas hoje que eu nem poderia imaginar. Não foi o que eu pedi a Deus e Deus tem me entregado, tem nos entregado. Porque os projetos dele são muito melhores, muito maiores. A bondade do Senhor para conosco é muito boa e muito maior. Amém? Não sei como vocês entraram aqui hoje, mas creia. Deus está transformando a vida de cada uma. Deus está curando e sarando toda ferida, toda dor, tirando toda ansiedade, toda depressão. Não está conseguindo sozinha, fala, Senhor, me ajuda, coloca a pessoa no meu caminho que me ajude. Médico, conversa com a Adriana, conversa com o pastor. Eu tenho muito isso. Sempre acontece alguma coisa, eu vou lá no gabinete. Pastor, vamos fazer o gabinete? Com tudo na minha vida. Porque eu tenho eles realmente como meus pais na fé. Então, eu sempre estou pedindo ajuda. Opinião, consolo, conforto. Façam o mesmo. Tá bom, irmãs? Eu espero que vocês tenham sido abençoadas, pois eu creio que Deus colocou cada uma aqui nessa manhã para ouvir da palavra dEle. Vocês foram separadas para isso. Amém? Então recebam, tomam posse. Guarda isso no coração. Não deixa o inimigo com as setas dele tentar tirar vocês da presença do nosso Senhor. Amém? Cadê? Orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor amado, Pai. Oh Deus, Tu sabes, Senhor. Eu estou aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor.
Mas nessa manhã eu venho te pedir, Deus, por todas as irmãs que aqui estão nesse lugar, clamando por elas, Senhor, restaura, Senhor, os sonhos perdidos, ó Pai. Restaura, Senhor, a sua saúde física e emocional. Traz a cura, Senhor, em nome de Jesus. Que irmãs hoje sejam curadas, Senhor, sejam saradas, ó Pai, sejam transformadas, Senhor. Que nós possamos ter em mente que só o Senhor pode curar. Não adianta tentarmos fazer tudo pela nossa força do nosso braço, pela nossa vontade. Nós precisamos pedir ajuda àquele que tem poder de cura e tem poder de mudar histórias, transformar vidas. Senhor, então eu te peço, vem com provisão, Senhor. Traz cura, Senhor, traz renovo, traz conforto, Senhor. Pai, às vezes a gente não entende o que o Senhor quer da nossa vida, às vezes a gente não entende o que tem acontecido. Não precisamos entender, bastamos crer que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor nos dá o sustento. E que a Tua boa vontade é melhor que a nossa, Senhor. Que a Tua promessa é cumprida na nossa vida, Senhor. Então eu te peço, Pai, já te agradeço, pois eu sei que o Senhor há de cumprir todas as promessas que o Senhor colocou no coração de cada irmã aqui nesta manhã, que o Senhor há de cumprir todos os sonhos, Senhor, que estão guardados no coração, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, e eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar a Deus, vamos bater palma para o Senhor, porque só Ele. Amém, louvado seja o Senhor. É isso, irmãos, mesmo em meio à dor, a gente tem que continuar. A Paloma é um exemplo de superação, de buscar, de continuar, mesmo com tudo que passou e que passa, porque é como ela falou. A gente passa, aí Deus vai nos dar vitória, daqui a pouco a gente está passando. Porque enquanto a gente vem aqui, é isso mesmo. E o pastor sempre fala, a fornalha da aflição. Mas a gente vai lá, pisa, sai correndo, aí Deus vai, tira a gente, bota em outro, né? E a gente vai vencendo. Até chegar o dia que Ele nos levará e não vai ter choro, não vai ter mais nada, aí vai ser lindo na presença dEle. Mas até lá, não desista. Amém? Fernando, vamos deixar então para depois.